Fala galera, tá no ar mais um episódio do Passo no DM. Eu sou a Amanda e, como sempre, tô aqui com minhas amigas Letícia e Duane. Hoje vamos falar rapidinho sobre o Arsenal, campeão da Champions League feminina. Quem ouviu o DM da última semana já sabia o que ia acontecer, né? Diga-se de passagem. E uma prévia do jogo da seleção brasileira contra o Japão nessa sexta-feira, dia 30. Letícia, você estará lá para prestigiar as mulheres de solo, né? Estarei, vou levar uma galera, um bonde, para prestigiar as mulheres do show. É, a caravana. Eu vou levar umas 5, 6 pessoas. E é sobre isso. Isso aí. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixe seu like, seu comentário e dê 5 estrelas pro nosso podcast também. Vamos de Champions para começar? Sim! Bora. Igual aquele jogo do Celso Portiolli. Você quer trocar uma casa mobiliada no Alphaville por um coador de café? Você troca um título da Champions League por um NWSL Shield. Por um Paulistão. Sim! Paulistão foi fogo, velho. Aí é foda. Mas enfim, vamos lá. Nós falamos aqui que o Arsenal, para vencer a Liga dos Campeões, precisaria do jogo da vida de certas jogadoras e ainda o Barcelona fazer um jogo ruim. E não é que aconteceu? Como explicar o que se passou lá em Lisboa, hein? Arsenal se segurou no primeiro tempo, levou o jogo empatado em 0-0 para a segunda etapa, e aí a Renée Slaggers tinha um plano, colocou a maravilhosa Stina Blackstenius em campo para poder correr nas costas da Irene Paredes, e ela foi lá e marcou o único gol, o gol do título do Arsenal sobre o Barcelona. Duane, quero ouvir de você o que você achou dessa partida. Surpresa? Cara, eu não fiquei surpresa. É um jogo equilibrado. Eu não esperava, realmente, a gente ficou brincando, o placar alternativo, mas eu realmente não achava que seria uma sova do Barcelona. Acho que o que me surpreendeu foi quem fez o gol. Fora isso, eu achei que foi um jogo muito bom do Arsenal. Realmente foi um jogo maravilhoso. De algumas jogadoras foi realmente o jogo da vida. Tem jogadora que o pessoal estava comentando nos grupos e falava assim, gente, não tem absolutamente nenhuma partida que chegou perto disso aqui. E o Barcelona, pra mim, entrou... vamos jogar esse jogo aí, né? Tem que jogar essa partida. Meia bomba. Qualquer momento, a gente já fez o gol. Vai sair o gol. E aí, quando a coisa foi apertando, foi ficando tão engraçado. Quem não tá envolvido fica rindo, né? Foi ficando tão engraçado. Eu ri tanto aqui em casa, dei tanta risada. Foi muito bom, me diverti bastante com essa partida. Letícia, qual foi a sua visão deste feito do Arsenudo? Eu acho mais ou menos parecido, assim. Eu tenho a impressão que o Arsenal não ter feito gol no primeiro tempo foi muito bom pro Arsenal. Porque o Barcelona passou o jogo todo meio... desse jeito meio estranho, né? Elas não chutavam no gol, cara. O Barcelona, tipo assim... teve pelo menos umas 3, 4 chances. A Graham Hansen, outras jogadoras, tipo, que tava aberto pra chutar e ficava tentando tocar pro lado. Mas, mano, chuta no gol, cara. Acho que só o Aitano tava chutando no gol. E foi isso. Foi um jogo bem abaixo do Barcelona. O Arsenal foi letal, né? Que é o que a gente tinha falado sobre ser. Mas, assim, mesmo no primeiro tempo, achei que o Arsenal foi melhor que o Barcelona, pensando em propostas. Então, assim, no conjunto da obra, mais que merecido o título do Arsenal. O Arsenal jogou demais. E nem sei se realmente fez o jogo da vida, viu? Acho que o Arsenal poderia ter entregue mais ainda. Então, acho que isso é positivo, não é uma crítica. Acho que o Arsenal jogou bem e entregou o que precisava para ganhar. E o Arsenal foi campeão 18 anos atrás, ainda continua sendo o único time da Inglaterra com título de Liga dos Campeões. Quando tudo era mato, terra batida. Aliás, não era nem mato, né? Era terra batida na época que o Arsenal ganhou essa Liga dos Campeões. Naquela ocasião foram jogos de ida e volta contra o Umeia e a Alex Scott fez o único gol desse jogo, foi 1-0 na ida e 0-0 na volta. A gente até mencionou que a Leah Williamson foi gandula desse jogo e 18 anos depois ela levanta a taça de campeã junto com a Kim Little. É um sonho para qualquer pessoa que ama futebol, né? E ela foi uma das grandes performances desse jogo, com certeza. A Blackstenius ganhou
o prêmiozinho de melhor do jogo da UEFA porque fez o gol, mas pra mim a Leah Williamson foi o melhor jogo dela desde a Eurocopa, que a Inglaterra ganhou. Desde que voltou de lesão, ela estava meio fraquinha, mas esse jogo realmente concordam que a loirinha jogou muito? Eu acho que acho que é o jogo da vida dela. também acho. Perfeita em tudo que ela fez. Não teve nada que ela errou, cara. Foi absurdinha. Não só ela, né? Não, realmente. E o negócio dela é que ela não é tipo aquela zagueira de dar no corpo, de dar carrinho, ela é no desarme, ela é em tempo de bola mesmo que ela consegue. E acho que até pela lesão e para voltar a jogar nesse estilo leva tempo, mas que momento para poder voltar, né? Sim, é toda a linha defensiva, né, do Arsenal. A gente falou no episódio anterior sobre o esquadrão, né, que o Barcelona tem, principalmente do meio pra frente, e pareciam todas jogadoras comuns, né? E isso é muito mérito da linha defensiva também, do meio campo do Arsenal, que conseguiu neutralizar as jogadoras, assim, a Alexia, a gente até brincou no primeiro tempo, né? Eu falei, nossa, eu tinha esquecido que a Alexia tava em campo, porque no primeiro tempo ela mal apareceu, por exemplo. Então é brabo fazer isso, é difícil. Então, claro que tem as deficiências do Barcelona, mas também muito mérito do Arsenal. E quais outras jogadoras vocês acham que foram destaques também do Arsenal? Quem vocês veem em mente, assim, de ter visto a partida? Cara, a Emily Fox jogou muito. E, e é difícil, né? Uma posição difícil. Eu acho que. Vi o pessoal falando que hoje ela é a melhor lateral direita do mundo. Eu acho que talvez realmente seja. Não sei. Mas a Mariona, né? Claro. Até que ela jogou menos do que eu tava esperando, né? Eu achei que ela teria que ser mais decisiva pro Arsenal poder ser campeão e não foi tanto. Mas. Ai, eu não quero falar da Ford. Ela, assim. Ela jogou bem. Eu achei que ela jogou bem. Confesso. Não, me dói dizer isso, mas eu achei que ela jogou bem também. Eu acho que foram essas. Eu também acho que ela jogou bem. No meu caso, não me dói. Eu acho que ela jogou bem mesmo. E eu acho que o que contou muito pro Arsenal pra vencer foi que o time entrou com uma mentalidade e foi até o final do jogo, sabe? Realmente o Barcelona tava abaixo. Eu não é tirando o mérito do Arsenal. Eu não sei até que O ponto que, ali o que que tava abaixo. aconteceu, hein? Eu não sei até que ponto o Barcelona tava abaixo pelo bom jogo do Arsenal. Apesar de também concordar que, como eu falo, o Arsenal fez um bom jogo. Não foi o melhor jogo do Arsenal, foi um bom jogo. Algumas jogadoras realmente tiveram uma atuação acima, como a gente já falou, mas o Arsenal podia ser melhor? Sim, mas aí eu não sei se até que ponto o Barcelona jogou menos pelo bom jogo do Arsenal, sabe? Ou se realmente o Barcelona não estava bem. Eu acho que fica aquela coisa, parece que é tirando mérito, mas eu realmente acho que o Barcelona entrou abaixo. Para mim, eu senti que entrou sem tesão. Acho que tem um pouco disso, assim. E aí, quando a coisa foi apertando no final, tentaram procurar e aí bateram na boa defesa do Arsenal, sabe? Que aí tentaram fazer alguma coisa, mas não rolou, sabe? Porque o Arsenal estava bem. Mas eu acho que faltou tesão ali, acho que poucas jogadoras estavam com a cabeça tão focada ali. A Aitana era uma delas, e quando acabou o jogo ela estava desolada, mas porque realmente parecia que ela queria muito. E não parecia que todas estavam na mesma pegada, sabe? A gente até falou sobre isso também, né? Que até que ponto você ter tanta decisão não te afeta no sentido de você não sentir a decisão também pro mal, sabe? De tipo, sei lá, é mais uma, ou de é o jogo da minha vida, sabe? Que pro Arsenal, pra muitas jogadoras, foi isso, né? Era o jogo da vida delas. E pro Barcelona talvez seja mais uma final, porque de fato era mais uma final, né? A Itana até falou depois do jogo que parecia bastante com aquela partida de Turim, que foi a final da Champions, que elas perderam pro Lyon, que o time entrou muito mal e o Lyon caiu em cima e não deu chance durante a partida. Mas, e acho que fica essa mesma sensação, porque pelo que o Arsenal fez nessa temporada, tirando as vitórias nessa fase final da Champions, não tinha assim. A única pessoa que acreditava era só o torcedor mais iludido do Arsenal, né? Porque acreditava sim, queria dar um voto de confiança, mas pro Barcelona era a chance de ganhar mais uma Champions com a mão nas costas, mas não deu. Mas acho que voltam para a temporada que vem com o gostinho da vingança. E aí, boa sorte para quem estiver na frente. Porque não acho que Lyon ou Lyonès volte bem da mesma forma. E aí vamos ver se
Chelsea vai conseguir bater de frente, Bayern de Munique, algum outro time vai conseguir chegar. Mas parabéns pro Arsenal. Meu Arsenalzão fez por merecer, quem diria? Tá vindo a loucura aqui em casa. Achei que eu não ia aguentar. Acho que vale pôr um áudio, será, Dani? Um dos áudios da Amanda? Vou pôr um aí pra Ai, Deus. Acho que vale sim. pra dar o tom. Meu Deus! É ela! Não perde uma, nunca critiquei. Amigas, eu tô por um fio. 15 segundos, eu não sei se vou aguentar. Não sei. Ai, meu Deus. Eu até fiz aquela zica reversa com a Black Stannis, né? Porque, coitada, ela tem mais impedimento do que tudo. Eu pensei assim, vou dar Mas zica aqui. tava na cara, né? Era Nossa, óbvio. putz, quando ela entrou, eu falei, não, Agora certeza. tá escrito nas estrelas. Agora que ela entrou, ela vai marcar. Talvez o plano era assim, olha, você vai a temporada toda pegando impedimento. Aí, na final, a gente coloca você em cima da Irene Paredes e você vai copar. E deu certo, o plano da Renée Slegs deu certo. O que dizer dela também, né? Assumiu depois de ser interina, e aí a roupinha dela do estádio é muito engraçada. Ela chegando de bermudinha. E um blusão. Toda quem sou eu? Sou só mais uma. E a técnica campeã da Liga dos Campeões. Pode até, quem sabe, ganhar a melhor técnica do ano. Vai com certeza disputar aí com o técnico do Barcelona e a Sônia Bonpastor também, que ganhou muito pelo Chelsea. Mas é isso. Arsenal campeão. Veremos o que vai acontecer na próxima temporada. Agora pro Arsenal usar essa vitória para poder voltar às cabeças, né? Porque chega de apanhar do Chelsea na liga o tempo todo. Tem que ganhar mais alguma coisinha também. E eu quero aproveitar que a gente está falando de clube inglês para falar da bomba que caiu aqui ontem, com a Mary Earps, goleira da Inglaterra e do PSG, anunciando aposentadoria do nada, pelo menos para nós, né? A notícia vem 5 semanas antes da Eurocopa e deixa a Inglaterra sem uma segunda goleira experiente. No começo do ano, ali para abril, a técnica Sarina Wiegman já tinha dado a indicação de que a Hannah Hampton, do Chelsea, seria a titular nessa fase e que estava um pouco à frente da Earps. Por outro lado, as fontes aqui na Inglaterra afirmam que a Earps já vinha ventilando e pensando sobre se aposentar há mais de um ano e meio, mas que a Wiegman tinha pedido para ela reconsiderar. Mas, tendo em vista que ela vai ser reserva na Eurocopa de agora, ela preferiu largar a mão e deixar para mais jovens para ter essa experiência. Aparentemente, um climão se instaurou quando ela deu a notícia para as companheiras de seleção nessa segunda-feira. Parece não, ela pagou a própria passagem de Paris para vir aqui para Inglaterra para poder dar a notícia. E aí tava todo mundo lá na sala de conferência, na sala de reunião. Ela dá a notícia, ficou aquele clima assim, e a Sarina Wiegman falando, tipo, decepcionada, não tô feliz, e só saiu da sala meio brava, assim, sem nem falar obrigada pela contribuição e tal. E só ficou aquela boatos que algumas jogadoras entenderam. Algumas outras jogadoras acharam que ela foi meio egoísta. Da mesma forma, como está sendo reportado aqui na imprensa da Inglaterra, alguns veículos estão só falando das partes boas, falando que ela ajudou muito a seleção nesses últimos períodos, foi considerada a melhor goleira do mundo. E aí, por outro lado, o Telegraph fez uma coluna falando o ego da Mary Earps está fora de controle, falando as coisas tipo, muito pesadas, assim. Achei que a máquina de queimar a jogadora com certeza deve ter caído ali. Alguém deve ter dado a fonte pro Telegraph e falado, por favor, queima essa daqui, porque não tem lógica. É muito pesado. Mas assim, eu acho engraçado que quando alguém para e fala assim, eu preciso de um tempo aqui para minha saúde mental, não sei o quê, e aí todo mundo fala, tá certo, a pessoa tem que se priorizar mesmo. Todo mundo ok, não, de boa. Aí agora ela veio, não vou jogar, não tô interessada em ser segunda goleira. E aí deixou essa bomba na mão da Sarina Wiegman. Sarina Wiegman que conhecida aqui por tratar as jogadoras que ela não quer mais muito mal também, né? Ela escanteia assim, ela não tem dó não. Então também não fico muito
não fico muita dó da Inglaterra de não ter essa segunda goleira experiente. Eu devia ter pensado nisso antes. É, Aquela figurinha do macaquinho, por mim, Por mim. por mim. Mas é isso, a bomba aqui foi É, pesada. mas acho que o time é meio zoado também, né? Mas aparentemente ela já estava falando disso há 1 ano e meio, né? Então você sabe que então, tem uma jogadora que tá ali querendo parar. E você não faz nada. Você não dá oportunidade para as outras jogadoras, para mais jovens. A Ellie Roebuck, que voltou da lesão que ela teve, que foi o derrame, né? Também nunca mais, já tem mais de 2 anos que não é chamada para a Inglaterra. Beleza, passou 1 ano se recuperando desse episódio, mas agora já está de volta no Barcelona. Não joga, mas está de volta. E na hora do vamos ver, é a única jogadora que tem experiência também. Se a Hannah Hampton machucar, acabou. sim. Então, é isso. Aqui se faz o que se paga, eu digo, para a Sarina Wigman. Agora vai ter que. Mas talvez a lá Espanha, o climão na Inglaterra vai ser bom para trazer a Eurocopa de novo. Ai, para. Ai, Não eu não aguento duvido. mais. Quem que vai ter que brigar com quem no Brasil pra gente conseguir pegar uma Copa? Não vamos falar disso de briga, não. Vamos pular. Não chama briga, não, não queremos, não. Tem que ser paz e churrasco. Mas beleza, vamos falar de Brasil. Que Brasil e Japão se enfrentam em uma série de 2 jogos no estado de São Paulo. Primeiro nessa sexta-feira, dia 30, na Neoquímica Arena. A última prévia diz que 17 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas um novo setor foi aberto, então temos expectativa de pelo menos 20 mil pessoas no estádio do Corinthians. Para quem não for, o jogo passa na Globo e na Sport TV. Jogo bom, palco grande, TV aberta. O que vocês esperam dessa primeira partida? Espero insanidade de Arthur Elias. É o que a gente... Eu queria até perguntar, são 2 jogos, sexta e segunda. Vocês acham que o Arthur vai ter 2 estratégias diferentes? Tipo, na sexta que é um objetivo, na segunda um outro objetivo, vai tentar fazer algum experimento? Ou como que funciona a cabeça dele? Não sei, não sabemos. Como que funciona a cabeça dele? Nem o Boa psicólogo sorte. dele, o psiquiatra. Não... Ele sabe. A pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que sim, eu acho que ele vai usar 2 estratégias diferentes. Assim, geralmente ele enlouquece no primeiro jogo e no segundo jogo é um jogo um pouco mais normal, né? Geralmente tem sido isso. Mas como esse primeiro jogo é da Globo, talvez ele não queira apresentar muita loucura por ser o jogo de TV aberta. Então pode ser que esse primeiro jogo seja o mais conservador e o segundo seja loucura. Mas não sei se é possível também usar a palavra conservador com Arthur Elias, né? Mas. É difícil. É complicado. Mas acho que talvez seja um pouco mais normal, assim, esse primeiro jogo. Ou ao contrário, né? Talvez ele tô nem aí pra Globo, vou fazer as minhas experiências aqui. Mas o elenco já tá todo junto já quase uma semana já, né? Quase uma semana não, exagerei, elas chegaram no domingo. Mas quase todo mundo chegou junto, então... dos outros jogos ele tinha essa questão, né? De algumas jogadoras chegando um pouco atrasadas, porque tiveram finais e coisas assim. Então, também tem a questão, talvez, do fuso, né? O primeiro jogo pro Japão talvez seja pior em relação ao fuso. Então, tem que ver todas essas estratégias mesmo, todas essas questões aí. Mas eu tendo a achar que esse primeiro jogo vai ser mais um Brasil mais uma cara mais geral. Porque também não sei se tem uma cara, né? Mas vai ser um pouco mais padrão, assim. Acho que tá na hora já dele realmente definir, né? Começar a jogar com um time que ele pensa pra Copa América e tudo mais. Sobre esse primeiro jogo, eu também acredito que vai ser um jogo mais conservador, não, mas vai ser um jogo mais com as posições respeitadas. Ele acho que ele vai inventar menos. Porque o ponto do Arthur é que ele inventa muito. Porém, eu não sei. Eu acho que o segundo jogo depende um pouco, talvez, do resultado do primeiro. Eu acho que em algumas situações, se algumas ideias dele derem certo no primeiro jogo, pro segundo ele pode manter, talvez, não sei. E sobre as jogadoras estarem reunidas já faz tempo, a Marta tá infernizando todo mundo. Até o dia do jogo, ela já perturbou a escalação inteira do Brasil já, que ela tá perturbando todas as jogadoras. Falando da véia, né? Vamos lá, que a Isa Haas, a Gil e a Tarciane exaltaram bastante a Marta durante as coletivas que estão sendo feitas essa semana. E quando a gente chama ela de véia, é com amor. É tipo, vou te dar muito orgulho,
Vou te dar muito Isso. orgulho, véia. Tipo, É isso. não é porque. Não é É etarismo, pelo pejorativo. amor de Não é pejorativo. Não é A pejorativo. gente ama a Marta. Passou que a época que a gente tinha rixa com a Marta foi uns 6 anos A atrás. gente tinha rixa com a Marta. Quem somos nós, né? Pra ter Na rixa com a época Marta. que nós fazíamos. Não, e véia é com muito carinho. Se isso se algum dia, eu não sei, né? Provavelmente nunca vai chegar na Marta, mas se algum dia ela ouvir que tem umas doidas no podcast falando que ela é véia, a gente te ama, Marta. Ah, enfim, a Isa Haas falou sobre a sua primeira convocação com a GOAT, e que quer aproveitar muito. A Gil comentou o poder de liderança da Marta com as mais novinhas. E a Tarciane basicamente falou que vai ser o terror do INSS. A Marta não quer passar para pegar a aposentadoria, não, que seleção sem Marta não faz sentido e quer que a Martinha jogue até os 45 anos. Putz, vai criando aquele clima, né? Quem que vai ser o doido de falar assim, Marta, obrigada pela sua contribuição, mas já deu. Não tem. O Não clima tem. Ela pesa na vai pra hora. Copa, né? Ela vai pra Copa, né? Acho É que isso aí isso. é. Se ela não tiver Não, mas lesionada. tem que ir. Não, tem que ir. Copa no Brasil, já, como que não vai? Não, e Tem assim, que também ir, nem gente. tá tão Tem que você já longe assim, né? tocou pandeiro. Vocês lembram que quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, alguém falou que o Rogério Ceni foi para tocar pandeiro? O goleiro reserva, o terceiro goleiro vai para. Alguém tem que estar lá para. E Ela, Marta, mas toca ela, o bem. chapéu dela, ela, o chapéu dela e o cavaquinho. Ela, o Ela, chapéu, Candinho, no Brasil. É Não, isso. assunto delicado. eu tô Queremos o com- Candinho mais frequente. Por favor, Candinho, apareça mais. o Candinho tá recebendo pensão? Debate Cara, do importante. jeito que a Marta é, eu tenho certeza que recebe. Ela é pecado. Não, mas falando sério. Cara, eu acho muito legal quando as jogadoras do Brasil falam da Marta, as mais novas, porque em algum momento ali, eu acho que as mais antigas, algumas mais antigas não tinham a mesma relação que as mais novas têm com a Marta, sabe? Não sei, Talvez porque elas vieram da mesma geração, então não tem tanta a idolatria, idolatria que as jogadoras jovens têm, né? até umas rivalidades, assim. Se a gente pegar, antigamente, É, a gente olhasse, tinha umas situações ali, principalmente por questão de liderança, né? Porque todo mundo queria se liderar, então a coisa ficava meio um climão ali. E aí mas as naquela mais novas. época tinha muitas personalidades fortes na seleção brasileira, né? Amiga. Não tinha A muita coisa era fluxicheira lá, intensa. não. Ali o pau quebrava, quem fala mais alto ganha, não é que nem agora. Mamãe Marta fala, as crianças Já pensou escutam. você entrando na sala? Marta, Cristiane, Aline Pellegrino, Rosana, Formiga, Bárbara. Eita! Realmente. Não entro, eu não entro, eu fico lá fora, deixa Não, tô de boa. tô de boa, vocês resolvam. Eu acho que muito técnico falava assim: bom, eu vou sair, É, vocês conversam entre vocês e tal. Mas eu acho bonito, porque tem jogadoras aí, né, que não tem essa admiração, jogadoras novas, tá? Falando de outros atletas. E as jogadoras do Brasil, a seleção, acho que tem esse espírito, sabe? Acho que isso até alivia um pouco aquele peso que a gente fala, que a gente sempre falou que a geração antiga ela carregava um peso muito grande de não ter conseguido medalha, Copa. Acho que esse peso às vezes atrapalhava elas, sabe? E eu achava que talvez a presença da Marta entre as jovens ali poderia carregar um pouco disso, mas eu sinto que não. Acho que tá acontecendo o contrário, né? Eu acho que as novinhas estão tirando da Marta esse peso, falando para ela assim, ó, aqui você fez tudo, cara. Você é a maior de todas, o que veio, o que não deu também, não foi culpa sua, sabe? E acho que tá deixando o clima muito mais leve. E sobre ela jogar até os 45, cara, eu acho a Marta uma jogadora que se cuida muito, né? Ela voltou da lesão melhor do que estava nos últimos anos. Então, é mais uma questão de saber como ela vai estar na Copa do que se ela vai ou não. Se ela estiver bem fisicamente, é praticamente impossível ela não ir. Acho que o Arthur ele já aceitou também. Ele tentou, mas não vai dar certo. E é isso aí. Enquanto ela estiver jogando bem, é meio difícil tirar isso dela, né? E eu acho que é bem isso. Tipo assim, existem lideranças nessa seleção. Claramente dá pra ver que existem as lideranças entre as mais jovens, mas a Marta é tipo uma deusa, né? Ela tá inalcançável e pra todas elas é isso. E eu acredito que realmente essa influência fora de campo pra ela hoje seja muito maior do que dentro de campo. Porque, inclusive, a Marta tá jogando bem, mas a gente vê que talvez o esquema do Arthur funcione melhor sem ela, né? Mas, assim, se ela tiver disposta a ir sem
sem ter que ter esse peso, sabe? Do treinador ter que pôr ela. E eu acho que a Marta, ela é uma pessoa humilde e uma jogadora, assim, acima do normal também por isso, porque ela tem essa noção de que pode ser que ela não entre em campo sempre. Eu acho que vai cada vez mais se criando esse clima mesmo de Marta na Copa. E a gente já viu também que às vezes ter essa figura, assim, que o time tá jogando por essa pessoa para talvez meio que um agradecimento. Essa talvez seria assim não a melhor chance, mas um time do Brasil que a gente mais coloca fé numa Copa do Mundo em tempos recentes, né? Então, talvez elas com essa figura da Marta de tipo, queremos dar alguma coisa pra véia se despedir no topo. Quem sabe? Apelar ali pro lado emocional, carregar a véia. Seria um sonho, cara. A Marta se aposentar com a Copa do gente. Mundo no Brasil. A Netflix tá gravando? A Globoplay tá gravando? Não, tá filmando a Netflix? Tá filmando o Globoplay? A Globoplay tem que fazer um documentário mesmo. Acho que tinha que fazer até da preparação da seleção até a Copa. Desde agora, pra mim tinha que estar gravando de agora já. Atenção Globoplay aqui, ó. Desde a derrota na Olimpíada. Na Olimpíada até agora. Eu com verba, Deus não dá a cobra. Eu se tivesse uma verbinha... Eu com orçamento da Globo no bolso. Nossa, rapaz, eu ia gastar centavos pra fazer. Porque assim, ó, se a Marta for pra Copa, eu acho que ela não se incomoda de entrar só pra levantar a taça. Não. Na minha visão, ela não se incomoda. Então, o Brasil ganhando de 2-0 na final, aí entra ali aos 30 minutos a Marta, aí o estádio vai abaixo. Meu Deus do céu. Então, ela pega a faixa. Aos 30 não, amiga, aos 40. 45, vai. Não vamos arriscar, entendeu? O emocional abalado, vamos trabalhar. Hoje em dia tem muito acréscimo. Já pensou você botar 30 e a juíza dá 10 minutos de acréscimo? Não, você quer botar a véia pra correr 25 minutos? Não, 30 minutos. Imagina a cena assim. Sente, dá uma segurada. O Maracanã é lotado, todo mundo em pé pra ovacionar a Marta. Nossa, ela entra assim, ela vai até a Angelina dá a faixa de capitão pra ela e chora, né? Porque a Angelina chorou, né? Aí. Aí todo mundo. Brasil ganhando de 3-1 dos Estados Unidos em casa. Nossa, dos Estados Unidos. Gente, o que é isso? É um filme? Isso é um filme? É um filme. Se for um sonho, não me acorde. Gente, assim, vocês sabem, a possibilidade de ganhar em casa e a Marta levantar uma Copa, é isso que me deixou nervosa. Porque antigamente era delírio. A gente tava aqui viajando, falando que um time com Bruna Benítez, Tamires, entendeu? A Bar, você forçou. Né? Ia ganhar, a gente sabia que o time tava mal, a gente falava, não, mas vamos ganhar. Voz de fonte, agora não. Achei que se você mencionar o nome da Tamires aí foi injusto. Amiga, amo a Tamires, mas tadinha, ela fazendo a função de lateral na seleção, ela sofreu muito, cara. Teve muito jogo de coitada. Ela não teve ajuda ali. E aí você chega agora com uma seleção que, peraí, dá pra mas brigar. Acho que teve mais bagres do que a Tamires, né? Não, mas a Tamires não é bagre. A Tamires ela é injustiçada, porque não deram a posição que ela merecia na seleção. A gente fica anos defendendo a Tamires aqui nesse podcast, falando, gente, alguém colocou outra lateral, deixa a Tamires fazer o que ela faz melhor, e ninguém nunca escutou. E aí... Eu só tô querendo esclarecer pra ninguém falar que a gente tá chamando a Tamires de bagre aqui, Deus me livre. Não, jamais. Não, a Tamires não é bagre. Não. Não é bagre. Inclusive, a Tamires... Inclusive, ela era uma das melhores coisas. Tecnicamente, ela era uma das melhores jogadoras. Por isso que não era pra ela ficar lá na lateral. Era pra ela ficar avançada. Esse era o ponto. Porque ela na frente era aquele gol contra a Austrália e coisa... Entendeu? A coisa era... Ó, Tamires! Exatamente. Mas enfim, aí a gente ficava achando que ia ser campeão assim. E não vai achar que vai ser campeão com esse time de agora? Realmente falando em jogadoras e seleção também, né? Lembrar que a Priscila machucou. Rompeu o ligamento cruzado, mais uma aí pro time. Eu li comentários, tá? Que talvez foi comentários, né? O pessoal falou que talvez foi a primeira lesão que ela teve, que não foi tão bem tratada. E contribuiu para a segunda lesão. Mas eu li o comentário dos jogadores. Ela teve uma ruptura parcial, né, na primeira vez. Então... cara. Não consigo achar que não tem a ver. Mas pode ter a ver, e às vezes pode ser uma decisão da jogadora, do staff, de quem for, porque você consegue, não em alto nível, mas dá para sobreviver com uma parcial do cruzado.
dá pra fazer alguma coisa. Se você coloca fita aqui e vai, principalmente quando você é jogador profissional e é o seu ganha-pão, dá pra ir. Total, eu acho que pra jogar em alto nível não dá. Mas parcial, às vezes, tem muita gente que joga. Mais do que acho que a gente até tenha conhecimento. Imagina, né? Realmente. Mas aí Porque é o agora ganha-pão da pessoa. Mas depois eles vão fazer aí bem. a ruptura parcial complica. Mas pelo menos aconteceu agora, né? Então ela vai ter aí 2025, 2026 para recuperar e ainda volta com o tempo. Mas a posição dela é A briga tá ali, a briga briga de de foice doido. ali no Mas a escuro, gente não sabe o papai. que pode acontecer. Tudo pode acontecer daqui É. até lá. Em termos de timing, não é dos piores. Se fosse ano que Sim, vem, ela vai já vai era. perder a Copa América. Perde a Copa Sim. América, mas em timing, assim, ainda dá pra salvar. É que eu acho que a posição ali, acho que ali na frente tem possibilidade de algumas jogadoras que são bem novinhas aparecerem ainda, sabe? Por exemplo, a Juju Harris pode começar desses 2 anos aí, que é aquela fase de sair do sub-20 de vez e começar a pintar a principal. E aí você tem a Aline, que eu não sei porque ela não tá sendo convocada, é porque ela tá banco do banco lá nos Estados Unidos, né? Mas ela também é uma jogadora que pode, né? Ela não tá jogando. A partir de agora, todo final do Pássaro DM, a gente vai fazer uma oração coletiva pelos joelhos Nossa, de todas Não, eu e vou eu te clamo. eu estou aqui no meu 2º mês de recuperação. Eu não sou ninguém, né? O meu joguinho era terça e quinta treino, domingo jogava um rugbyzinho meia boca e eu já tô aqui subindo as paredes. Imagina você que sua vida é jogar bola, sua vida é fazer exercício. O psicológico É afeta foda, muito. viu? Vou te contar. Amanda tá coringando. Eu tô aqui passando apuros. E o pior é que, assim, nesses primeiros 3 meses, não dá, você não pode nem tipo, fazer muito esforço, não pode colocar, você acha que seu corpo pode fazer, mas você tem que se segurar para não fazer. Então é foda. Mentalmente, você se segurar e, como eu disse, né, eu não sou ninguém, só velha de quase 32 anos. Imagina a jogadora mais jovem que vive disso. O Pássaro Mas, DM realmente tem um local de fala em diversos assuntos, né? nossa, aqui Aqui tem conhecimento, aqui tem vivência. sou tão fã de futebol que tive que machucar pra saber o que é. Não vou deixar passar em branco. A segunda partida contra o Japão acontece em Bragança Paulista na segunda-feira. Os ingressos também estão à venda. E a gente vai voltar na semana que vem para falar sobre esses 2 jogos. Você vai no jogo de Bragança, Letícia? Como que é a logística aí? Irei. Estarei lá. Quanto tempo para você chegar em Bragança? É 1h30, eu acho, 1h40 de ônibus. Tá bom, né? Mas acho Pra que eu São vou. Paulo? Eu chego em Itaquera também, provavelmente. Quando eu fui para sua casa e a gente foi no jogo, foi também uma viagem. Mal posso esperar para falar quando eu fui para casa da Letícia, quando eu fui para Neoquímica Arena. O que a gente foi assistir mesmo? Até esqueci. Era um jogo do Corinthians. Era um jogo contra X, alguém. Mas eu lembro que eu fui na arena do Corinthians e nunca tinha visto algo tão bonito. Acostumada a ir trabalhar no Serra Dourada, de Goiânia. Onésio Brasileiro Avarengo, estado do Vila Nova. Já fui muito terrão, viu? Mas aí fui na Itaquera e fiquei impressionada com o mármore e a riqueza. Né? Falam que internamente é muito bonito mesmo. O único estádio grande que eu conheço, que eu fui, foi o antigo Engenhão, né? Que agora é mais bonito que muito estádio aqui da Inglaterra. É mais bonito que o Wembley por dentro. É mais bonito que o estádio do Arsenal por dentro. Não é melhor do que o estádio do Tottenham, porque o estádio do Tottenham é foda. Mas o campo da Neoquímica e o interno falam que, para mim, o campo realmente, as imagens de jogo são as mais bonitas do Brasil. A parte interna eu não conhecia ainda, mas quem foi já falou que é uma coisa, tipo, surreal. Realmente vale a dívida. Vale. Que o Corinthians está pagando. Mas a parte de captação de imagem, eu acho que é o mais bonito que tem, assim. Espero que o Flamengo copie. Não, eu ia falar que a gente pode esperar, então, muitos cliques, né? As nossas queridas. Muito close. Muitas fotos bonitas. Muito close. Inclusive, eu vou mandar aqui para vocês no grupo as imagens delas descobrindo
a escalação do Arthur Elias. Olha a cara delas. Mentira, não sei se é isso. Meu Mas olha a Deus, cara eu tô com delas medo. vendo o board do Arthur. A cara delas. Falando em escalação, vocês querem Ai, arriscar uma escalação, tendo em vista essas carinhas que estamos vendo aqui? Nossa, a cara da Yaya, velório. a Tarciana, velho. A Angelina tá tipo assim. A cara da Ari. Tipo, o Ai. quê? Eu saí lá do cu dos Estados Unidos pra vir aqui ver isso aqui. Muito bom, mas eu vou arriscar uma escalação, vai. Vai lá. Lorena, Hum, Isa Haas, Tarciane e Fê Palermo. Deixa eu pensar. Yasmin, Duda, Angelina e Adriana. Caroline, Gil e Amanda Gutierrez. Boa. hum. Gosto. É, bom. É, eu gostei A também. Adriana não, né? Mas é o que tem. É, É. pode ser. É. Tá vendo? Eu nem coloquei a Nesse Marisa dessa vez. Nesse primeiro jogo, você não acha que ele vai de Marta, não? Acho que não. Não, eu acho que ele não vai Acho que ele vai participar pôr de nenhum ela. jogo. Antes de encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o Japão. Nós conversamos com o Bruno Mioto, que nos deu mais informações sobre as Nadeshiko e o que a seleção brasileira pode esperar nessas duas partidas. E aí, Duane, e aí, Amanda, tudo bem? Letícia do Futuro aqui falando, eu estava aí com vocês, mas agora estou aqui no futuro porque eu gravei essa parte depois. É a segunda vez porque eu vou gravar aqui e a gente já tinha gravado, eu tinha esquecido, então desculpa aí, Bruno, erro meu, mas já dando spoiler, a gente vai receber agora o Bruno Mioto para falar um pouquinho do Japão. A gente já falou bastante do Brasil aqui nesse podcast, sobre o que a gente espera, então acho que é importante a gente falar também do Japão, que é um time que tem se desenvolvido cada vez mais, trocou de técnico, então é um time que fatalmente vai estar no caminho de quem quiser ser campeão em 2027. E aí, Bruno, tudo bem? Obrigada por participar, valeu, viu? Prazer é tudo meu, Letícia, boa noite a todos vocês. E agora vamos falar dessa Nadeshiko aí que vem surpreendendo nos últimos meses, né? Vencendo o Chibelives, fazendo grandes atuações. E o que a gente esperar desse jogo contra o Brasil nesse próximo final de semana, já começando na sexta-feira e indo para segunda-feira? É isso, o Bruno Mioto, ele é especialista no futebol asiático no geral, mas no futebol do Japão também. Ele... Eu estive aqui no jogo contra a Austrália. Sim. Asiáticos e que jogam na Ásia, né? É o caso da Austrália. Uhum. Mas ele fez um guia, inclusive, sobre a seleção japonesa, então a gente vai deixar aí na descrição o perfil dele, então vai lá, segue ele, dá uma olhada no trabalho dele, que é bem legal, e deve ter dado um trabalho, deve ter sido um trampo. Então vamos falar um pouquinho desse Japão. A gente pode falar que o Japão se tornou uma das pedras no sapato do Brasil aí, um dos times muito difíceis de bater. Acho que muito o Brasil e o Japão estão em processos bem semelhantes, né, de transição de geração. Então, acho que são dois times que a gente pode falar sobre isso. Mas tiveram 2 amistosos, o Brasil ganhou um, mas o outro, segundo o que perdeu, foi bem, bem ruim o jogo, né? E claro, o mais recente, o Brasil ganhou, né, do Japão foi na Chiblis Cup ou foi na Copa Ouro? Foi na Chiblis Cup, né? Copa Ouro, no Brasil, o Japão não tava, obviamente. Isso. Mas foi nos pênaltis, né? Deu pra tirar pouca coisa ali, além dos pênaltis. E aí depois, nas Olimpíadas, pra mim, o jogo mais traumático, mais ainda do que aquele 2x0 contra a Espanha, porque eu já tava esperando que o Brasil ia perder aquele jogo, né? Mas o do Japão, o Brasil sai na frente, a Lorena pega o pênalti, e aí em 5 minutos vai tudo por água abaixo. Então, como você lembra desse jogo, Bruno? O que você principalmente tira desse jogo pensando nessa sequência? Você acha que o Japão é outro time? Você acha que tem muito o que tirar desse jogo? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Letícia, eu tiro bastante porque eu fiz aquele jogo pela Web Rádio Outra Dimensão junto com a Rádio Mirai. Eu tiro que o Japão ele evoluiu muito depois daquele jogo, não só a questão da qualidade, como também um pouco do mental também. Aquele pênalti da Kumagai no finalzinho e a jogada genial da Tanikawa, aquele chute de cobertura em cima da Lorena. Eu vejo que de lá para cá o Japão evoluiu muito, especialmente com a chegada do Nils Nielsen, que é um cara que fazia 2 anos que ele não treinava um time no futebol feminino, e ele fez muito tempo trabalho no Manchester City como diretor, ele
trouxe algumas jogadoras japonesas para o Manchester City. E agora que ele virou técnico da seleção japonesa, eu vejo que ele está acentuando ainda mais para cima a curva de crescimento das jogadoras, com tantos jogadores chegando na Europa. Eu vejo que o Japão é um time hoje que pode ser que não consiga ganhar a Copa do Mundo em 2027, mas é um time que vai brigar forte pelo bicampeonato aqui no Brasil. Eu concordo, e você falou sobre o gol da Tanikawa. Eu lembro que eu fiquei com tanta raiva nessa hora, que eu lembro que eu postei uma coisa que depois envelheceu muito mal. Que eu postei falando, ela nunca mais vai acertar um chute dessa na vida dela. E ela já acertou várias vezes depois disso. Sim. Então, foi só na raiva, mas é porque, sério, aquele gol foi absurdo. Mas é isso, então. Eu queria primeiro te perguntar sobre o Japão, né? Qual a sua opinião? Qual que é o ponto forte? Qual que é o ponto fraco dessa seleção? O que você acha que o Brasil deveria ter em mente aí entrando nesses 2 jogos? Bom, começar primeiro pelos pontos fortes, né? A seleção japonesa é um time que hoje joga com uma intensidade muito forte, tem uma criação muito forte também com as meias, que infelizmente não teremos a Hasegawa, porque ela acabou ganhando uma pausa de descanso, porque ela jogou muitos jogos no Manchester City, mas você tem Hinata Miyazawa, você tem a própria Tanikawa, você tem Fuka Nagano, você tem Maika Hamano, tem outros nomes que são tão de qualidade que podem suprir essa falta da Hasegawa. E é um time que faz as linhas de transição muito bem feitas. É uma disciplina muito boa da equipe japonesa. E o Nils está aproveitando esses jogos para fazer muitos testes, colocando jogadores de diferentes posições em outras funções. Como, por exemplo, casos, por exemplo, da Alba. Não, da Alba Fujin, não, da Rei Chiba e da Yuzuki Yamamoto, que vai estrear em jogos oficiais. As duas são atacantes, só que no planejamento do Nils Wilson, ele está pensando em colocar elas como laterais, para ajudar muito nas paredes da zaga japonesa e usar como contragolpes para pegar a seleção brasileira de surpresa. E aí eu acho isso muito interessante, que tem alguns jogadores, por exemplo, como a Takahashi, que são jogadoras que são defensoras de origem, só que também sabem atacar, e sabem até bater pênalti, como a própria Takahashi no jogo contra a Colômbia. E pelos pontos fracos, eu acho muito difícil falar de pontos fracos com uma série de vitórias tão grande do Japão, que o Japão não perde desde aquela derrota para os Estados Unidos na Olimpíada, mas acho que pode ser um pouco também o peso do mental, quando a situação não está boa para o Japão. O físico ainda é um problema para o Japão, apesar de que melhorou bastante do ano passado para cá, ou de alguns anos para cá também. E eu acho que o problema maior do Japão, além do que eu falei, vai ser como é que o Japão vai dosar essa questão das laterais, porque o Brasil tem jogadoras muito fortes de qualidade nas próprias pontas. E o Japão vai ter que tomar muito cuidado, não só para armar os contragolpes pelas laterais, mas também como fazer a cobertura nelas para não ficar muito exposta à defesa japonesa. Eu ia te perguntar também sobre isso, sobre assim, acho que analisar um jogo de futebol é muito mais que analisar o time individualmente, é analisar o match entre eles, né? Como você acha que o Japão vai lidar com essa intensidade desse ataque do Brasil, que é um negócio de, tipo, pegou a bola, em 2, 3 passes, está no ataque. Vocês acham como que é a transição delas? Porque a gente tem essa visão do Japão ser um time muito disciplinado, muito técnico e tudo mais, mas essa parte mais de intensidade mesmo, como você vê, em que aspecto elas estão agora? Vai depender muito do encaixe do Nielsen. Porque, por exemplo, nós temos a Saki Kumagai, a grande Saki Kumagai, que ela pode jogar tanto pode jogar tanto de zagueira quanto de volante. Só que hoje a Kumagai está jogando melhor na defesa do que no meio de campo. E para o meio de campo você apelaria para vários nomes, já que não tem a Hasegawa, a Hina Sugita, que vem fazendo uma ótima temporada no Portland Thorns. Você tem também a Hinata Miyazawa, que vem fazendo uma grande temporada no United, jogando como uma volante, jogando como uma meia ali
para usar como velocidade, para dinamizar o meio de campo do Japão, e a própria Momoko Tanikawa, que é uma jogadora que, além de ser diferenciada, é uma jogadora fisicamente muito forte para o nível da seleção japonesa. A Tanikawa é uma jogadora muito forte que encaixou muito bem nas ligas da Suécia e da Alemanha, que são ligas que realmente você precisa de um preparo físico muito bom e uma intensidade muito forte. Eu acho que para contra-atacar essa intensidade brasileira com isso, acho que vai ter que precisar não só um pouco da inteligência e dessas criações e estratégias no meio de campo, além da questão das pontas, mas principalmente de jogadoras que tenham uma intensidade como a da Tanikawa, que é uma intensidade que faça o adversário se sentir intimidado para você ir para cima. Acho que esse duelo no meio-campo vai ser chave, né, para os dois lados. Também não é como se o Brasil tivesse o meio-campo mais intenso da história do planeta, né? Então, eu acho que também é um meio-campo muito técnico, dependendo de quem entrar também, obviamente, né? A gente não tem como adivinhar o que o Arthur vai fazer. Então, acho que vai ser quem vai sobressair ali mesmo que vai ver como vai ser. E eu tô bem ansiosa pra ver aí esse duelo entre os meios. Sim, e tem a questão também da relação do meio com o ataque do Japão, porque, por exemplo, você tem a Maika Hamano, por exemplo. A Maika Hamano, ela sabe fazer tanto a ponta como também se jogar, colocar ela de meio atacante ou como uma volante, que é o caso, por exemplo, do que a Maika fazia no Chelsea da Sonia Pastor, também é uma boa alternativa. Apesar de que eu acho que a Maika vai jogar de ponta. E aí você tem no ataque de jogadoras como a Kiko Seiki, que fez uma temporada espetacular no Brighton. Você tem a própria Oba Fudino, que apesar de perder muitos gols, é uma jogadora que sabe bater muito bem bola de longa bola parada, assim como a própria Tanikawa. Você tem a Mina Tanaka, que é uma centroavante muito boa. Você tem Riko Eki, que sabe fazer muito bem o posicionamento de marcação. Você tem a Manaka Matsukubo, que está fazendo uma ótima temporada do Courage, e ela vem fazendo um pouco esse trabalho de ser uma centroavante mais móvel. Não que a minha Tanaka também não seja, mas uma centroavante um pouco mais aguda, mesmo a Manaka não tendo tanto físico para ser uma centroavante, mas ela vem fazendo muitos gols como uma camisa 9 lá no Courage. Ou seja, o Japão tem diversas peças para fazer um esquema completamente com repertório, com variedade de jogadas e versatilidade. A minha próxima pergunta era sobre isso, assim. Então, fala 3 jogadoras que você acha que são as principais hoje. A Hasegawa foi cortada, né? Acho que ela era provavelmente a primeira na lista, mas tirando ela, quem são as outras 3? Então, eu obviamente vou começar primeiro, obviamente, com a Saki Kumagai, né? Que inclusive ela fez uma grande passagem pela Roma e hoje está no London City Lionesses. Inclusive, ela fez história na segunda divisão inglesa, entrando para o grupo das jogadoras com 30 conquistas, né? Chegando num grupo que tem Renard, Le Sommer, entre outras. E é uma jogadora que, apesar da idade, é a única remanescente daquele título de 2011 que ainda está em alto nível. E é um alto nível muito interessante. Você vê que é uma jogadora que tem uma intensidade boa, mas principalmente uma cabeça pensante interessante para fazer essa questão das jogadas. E é uma defensora muito boa também. Outro nome que eu posso colocar aqui, obviamente, é a Momoko Tanikawa. A Tanikawa, que é uma jogadora que está estourando nos últimos meses, né? Agora está no Bayern de Munique e passou a ter muitas chances, especialmente em jogos decisivos, principalmente da Pokal, inclusive, foi campeã na Alemanha e agora na Sevens Cup fez uma ótima participação. É uma jogadora não só com talento, é uma jogadora que tem inteligência, tem talento, tem qualidade e principalmente tem físico. É uma jogadora que tem uma característica que é ela bater bem de duas pernas, que é uma coisa que até muitos jogadores masculinos do Japão não conseguem fazer. Ou seja, é uma jogadora simplesmente completa. É uma jogadora completa. E outra que eu deveria colocar também é, obviamente, a Maika Hamano, né? A Maika Hamano, que é uma jogadora que vem melhorando bastante no Chelsea, é uma jogadora que já começa a aproveitar muito bem cada função que ela coloca
no time da Sônia Popastora, apesar que na seleção japonesa a gente vê uma jogadora que consegue extrair o seu melhor. Jogadora que sabe antever muito bem as jogadas, que sabe criar jogadas e achar espaços onde não tem, e consegue fazer muitos gols com precisão. Como, por exemplo, o terceiro gol, que foi uma linda jogada de pé em pé da Fujino, com a própria Matsukubo e a Hamano e a própria Minatanaka. Ou seja, essas três jogadoras, a Kumagai, a Tanikau e a Makamano, para mim, são as principais jogadoras desse time que vai jogar contra o Brasil. Legal, e agora pra encerrar, assim, se você fosse o Arthur Elias, se você fosse escalar o Brasil, pensando no Japão, qual estratégia você acha que o Brasil deveria adotar pra ser bem sucedido, assim? Como que o Brasil deveria entrar? Eu não digo nem escalação, nem nada, mas em termos de estratégia mesmo, de jogo. Olha, eu acho que é uma coisa que eu venho falando bastante, que é povoar o meio de campo. Povoar o meio de campo, a gente sabe muito bem que o Arthur não tem um material de meio campo assim tão extenso para marcar o Japão, mas principalmente marcar o meio de campo, que é uma das principais armas do Japão, e marcar com uma intensidade forte, e principalmente essa questão das alas, essa questão das laterais, se o Japão tem essa questão das alas, principalmente pelo lado da Kitagawa, que é uma jogadora que é uma jogadora veloz, mas é uma jogadora que fisicamente ela não é tão forte quanto outros jogadores da seleção japonesa. O Brasil pode fazer um belo estrago ali pelas pontas se o Japão não conseguir armar direito essa relação entre as pontas, o meio e o ataque. Então, jogar com a balinha de 3 e uma ponta ali de ala, por exemplo, a Luane, ou a Adriana, ou a Ludmilla, como ele faz, acho uma boa. Sim, exatamente. A Luana, inclusive, que eu acompanho bastante o Atlético, é uma jogadora muito boa, uma jogadora que eu acho que tem tudo para melhorar nesse time. E talvez aí a própria Adriana que infelizmente a Adriana perdeu um pouco do ritmo, né, quando foi para a Arábia Saudita. A Ludmilla é uma jogadora bastante forte, né? E é uma jogadora que sabe muito bem ter essa explosão que pode ser importante para o Brasil surpreender as costas das jogadoras japonesas. Legal, então vamos ficar de olho aí, Bruno. Muito obrigada mesmo por essa ajuda para conhecer mais o time do Japão. Estamos aprendendo mais sobre esses outros times, então toda ajuda é muito válida pra gente. Lembrando que os jogos acontecem hoje, né? Que esse podcast está saindo hoje, sexta-feira, dia 30, em Itaquera, Neoquímica Arena, já mais de 26 mil ingressos vendidos. As expectativas de bom público, né, Bruno? Eu tô esperando pelo menos 30 mil pessoas, confesso. Eu achava que ia ter menos, mas 30 mil já é um público excelente. Bem bom. E segunda-feira, às 8 horas, em Bragança Paulista, ainda tem ingresso para os 2 jogos. Então, se você tiver afim, vá e se agasalhe, porque vai estar muito frio. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Obrigada de novo, Bruno. Vão lá conferir o trabalho dele. E o Passa DM fica aqui também. A gente volta semana que vem para falar desses jogos. Valeu!